Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma nova aula do nosso canal Zerando Dúvida. E na aula de hoje nós vamos falar sobre ela, que tira o sono de muita gente, que não é um bicho de 7 cabeças. Entretanto, se for usado de forma inadequada, pode mudar totalmente a semântica de uma frase, beleza? Nós vamos falar sobre ela, sobre a famosa vírgula, e que foi uma aula pedida, meu povo. E se vocês pedem, eu já falei que eu tenho que cumprir e zerar todas essas dúvidas com vocês, beleza? Só que antes de dar início à nossa aula, gostaria de saber de você que está me assistindo. Isso, você mesmo, já está inscrito no nosso canal? Ainda não? Então para tudo que está fazendo, se inscreve aí, tá? Deixa quantos likes você quiser e principalmente ativa o sininho das notificações para ficar por dentro das próximas aulas, é claro, né? E se você também não nos segue ainda nas nossas redes sociais, vai lá no Instagram, @profclaudio05 e no Facebook, Cláudio Silva. Beleza, gente? Mas a propósito, quando eu devo ou não usar a vírgula? Qual a função dela, professor? Não sabe? Simbora zerar dúvidas! Vírgula. Uso da vírgula, meu povo. Gente, a vírgula, ela tem a função, como vocês podem acompanhar aqui comigo, ela tem a função de separar termos, tá? Dentro de uma frase ou oração. Que esses termos não estejam ligados um ao outro, né? Por e, nem ou, que são conjunções, beleza? Então, na ausência dessas conjunções, eu posso usar as vírgulas para separar esses termos, beleza? Vamos lá seguindo. Quando usar a vírgula, meu povo? Quando é que eu devo usar a vírgula? Tem algumas situações específicas, gente, que nós devemos usar obrigatoriamente a vírgula. Vamos a elas? Quando eu vou utilizar a vírgula para separar local e data, tá? Isso é bem fácil, é um macete bem fácil, todo mundo deve saber, tá? Como, por exemplo, Natal, 17 de setembro de 2020, tá? Olha outro exemplozinho aí. A Semana de Arte Moderna ocorre em São Paulo, vírgula, entre 13 e 19 de fevereiro de 1922. Todo mundo sabe o marco da história, né? Que foi a Semana de Arte Moderna. Onde mais eu uso a vírgula, professor? Para separar os elementos de enumeração, gente. Quando você está enumerando algo ou alguém, tá? Nós vamos utilizar a vírgula. Como, por exemplo, Gorete, Clara, Ana. Alguém me ajude, tá? Gorete, Clara, Ana, tem a mesma função sintática, que são termos de sujeito aí, né? Que é sobre quem eu estou falando, tá? Então, se eu estou enumerando, separo por vírgula. Olha o outro exemplo. Comprou maçãs, bananas e pêssegos para fazer uma salada. Eu estava enumerando os ingredientes, as frutas que uma pessoa comprou para fazer uma salada. Beleza? Para separar o vocativo das frases, vamos lá, professor, não lembro o que é vocativo. Gente, vocativo é o termo o qual eu chamo, tá? A quem eu me refiro. Então, nesse caso, como no exemplo nós temos, professor, não estou entendendo esse assunto, a quem eu estou me referindo, pessoas? A professor. Então, professor aí é meu vocativo, eu estou me direcionando a ele e separando, chamando esse vocativo, tá? Separando através de uma vírgula. Olha o segundo exemplo. Sejam bem-vindos, vírgula, senhores pais. Senhores pais aí é meu vocativo. É a quem eu me direciono. Então, quando eu tiver vocativo, eu uso a vírgula para separar esse vocativo, beleza? Para isolar o aposto nas frases. Professor, eu não lembro o que é o aposto. Gente, o aposto é uma informação que vem a mais, tá? Sobre determinado termo daquela oração, daquela frase, beleza? Como, por exemplo, Castro Alves, famoso poeta do romantismo brasileiro, nasceu na Bahia. O famoso poeta do romantismo brasileiro é o aposto, ou seja, é uma informação a mais que eu dou sobre esse escritor, beleza? Professor, e se eu quisesse tirar esse aposto, a frase ficaria sem sentido? Não, não ficaria. Castro Alves nasceu na Bahia, beleza? Outro exemplo, satélite da Terra, vírgula, a Lua não é mais dos namorados. O satélite da Terra aí é o aposto, ou seja, a informação a mais que eu dou sobre a Lua, tá? Professor, então o aposto pode vir no início de uma frase? Pode, pessoas, pode. Vamos seguindo. Para marcar a ausência dos verbos na frase. Gente, muita atenção aí, tá? Acompanhe o exemplo. Ó. O dia estava nublado, o mar cinza e a vida
triste. Vocês percebem que houve a supressão, houve a ausência do verbo estar aí, como por exemplo, o dia estava nublado, o mar estava cinza e a vida estava triste. Então, na ausência desses verbos, né, eu posso separar ou utilizar a vírgula, beleza? Nas ruas, poucas pessoas, ou seja, o verbo foi suprimido? Foi. Não apareceu? Não. Mas eu sei que nas ruas haviam poucas pessoas, ou havia, né? Desculpa, poucas pessoas, beleza? Vamos seguindo. Qualquer dúvida já sabem, pessoas. Vai nos comentários. Professor, não entendi determinada parte, que eu vou ter todo o prazer em zerar essas dúvidas com vocês, beleza? Para separar expressões de valor adverbial, gente, quando vem no sentido de explicação ou de retificar algo, de corrigir, né? Eu também uso a vírgula, como por exemplo, ultimamente, vírgula, tudo parece andar mais rápido, tá? Eu tenho uma expressão aí com valor de adverbial, né? Que é ultimamente, tá? Que pode indicar tempo, né? E separei essa locução adverbial aí, beleza? O amor, isto é, o mais forte dos sentimentos humanos, tem seu princípio em Deus, tá? Vocês podem verificar aí que eu tenho um teor de explicação aí, ou seja, eu estou atrelando ao amor, né? É o mais forte dos sentimentos humanos, beleza? Onde mais eu uso a vírgula, professor? Para separar orações iniciadas por conjunções subordinativas, exceto as integrantes, pessoas. Muita atenção. Olha o exemplo. Enquanto o marido pescava, a mulher pintava a paisagem. Tá? É a mesma coisa. Que fica equivalente a eu dizer, a mulher pintava a paisagem enquanto o marido pescava, tá? Não perde o sentido. Tá? Entretanto, essa conjunção aí veio no início da oração, né? Ainda que eu esteja ocupado, vírgula, vou levá-los ao cinema. Da mesma forma, eu tenho uma conjunção subordinativa aí, tá? Por isso que eu estou separando por vírgula. Vamos seguindo, meu povo. Para separar orações iniciadas por pronomes relativos, tá? Quando esses pronomes apresentam sentido explicativo, ou seja, de explicar algo. Preste atenção aí, gente. Pelas 11 horas do dia, que foi de sol ardente, alcançamos a margem do rio. Que foi de sol ardente, tá? Tem um teor explicativo de determinado momento, daquele horário, daquela situação, tá? Eu poderia, professor, suprimir, se eu fosse tirar essas duas vírgulas e tirar essa explicação que tem aí. A frase continuaria com sentido? Continuaria. Pelas 11 horas do dia, alcançamos a margem do rio, tá? Verifique que geralmente esses termos que vêm entre vírgulas, vem com teor de mais explicar, de complementar, de dar uma explicação a mais, um esclarecimento a mais sobre determinado termo naquela frase ou oração, beleza? Vamos seguindo aí, ó. Para separar orações coordenadas, sem conjunção entre elas, que é aquele caso que eu falei no início, né? Como, por exemplo, o i, o nem ou o, né? Se encaixam aí, ó. As crianças corriam no quintal, soltavam gritos de alegria e vibravam, não tem i, tá? É a vírgula. E vibravam com as brincadeiras. Vocês podem verificar aí que eu uso vírgula para separar essas orações coordenadas. O que são as orações coordenadas mesmo? São aquelas orações que têm independência semântica, tá? Sintática, semanticamente falando, beleza? Que não depende uma da outra para ter um sentido ali, beleza? Professor, aí uma pergunta. Se eu quisesse tirar a vírgula, como é que ficaria? Eu poderia colocar a conjunção aí? Poderia. As crianças corriam e soltavam um grito de alegria e vibravam com as brincadeiras. Tá? Continuaria com o mesmo sentido. Olha essa frase bem conhecida, que atrelam a autoria dela a Júlio César. Vi, venci. Tem uma vírgula separando, tá? Aí, essas orações. Cada uma aí, gente, tem um valor independente, semanticamente falando. Beleza? Para separar orações intercaladas. Mas, professor, o que são orações intercaladas? São aquelas orações, gente, que exprimem opinião, ressalva, observação de algo. Como, por exemplo, ó,
A família, dizia o palestrante, é a primeira célula social do indivíduo, tá? Então, quando eu uso a expressão aí, essa oração intercalada, dizia o palestrante, é a opinião dele, é a ideia dele, tá? É ressalva que ele faz. É aí onde eu tenho a oração intercalada. Segundo exemplo, prefiro ler Dom Casmurro porque, vírgula, embora seja um romance melancólico, tá? A riqueza do estilo de Machado de Assis encanta-me sempre. Então aí eu também tenho a ideia, eu tenho a opinião dessa pessoa que está falando por que gosta de ler Dom Casmurro. Por isso que eu tenho uma oração intercalada aí, beleza? Atenção, galera, prestem muita atenção a essa observação aqui, tá? A essa questão aqui, de quando não usar a vírgula. Muita atenção, gente. Isso é onde os alunos, os concurseiros mais erram a respeito do emprego da vírgula. De preferência, gente, não use a vírgula antes da expressão etc, tá? Por quê, professor? Porque etc indica entre e outras coisas. E quando eu inicio com i aí, essa conjunção aí, ela já liga-se ao período anterior. Logo, não há necessidade de eu ter uma vírgula. Beleza? Então não é aconselhável que eu diga Cláudio viajou e vírgula, e etc, etc. Não, porque o etc em si significa e outras coisas. Logo, eu não aconselho que vocês coloquem vírgula antes da expressão etc. Beleza? Outro grande caso, não separe nunca jamais o sujeito do verbo. Cláudio, vírgula, pulou da ponta. Não pode separar o sujeito do verbo. E detalhe, eu não vou pular da ponte, tá, gente? E não separe o verbo do seu complemento, gente. Não se separa o verbo do seu complemento. Beleza? Galera, vamos lá. Diante de todas essas observações, tá? Chegou a hora da gente zerar dúvidas para saber se vocês aperfeiçoaram bem o assunto, sugaram bem. Detalhe, a dica que eu dou, nós vamos para as questões. Na verdade é só uma questão, tá? Vocês vão pausar o vídeo depois que eu explicar o que é que nós vamos buscar aí e tentar responder. Após responder, você solta o vídeo, a nossa videoaula, tá? A nossa aula aqui, maravilhosa, na presença de vocês, e veem se vocês acertaram ou não, beleza? Assinale a frase em que o emprego da vírgula está inadequado. Gente, muita atenção aos enunciados das questões. Muita gente erra, muitos alunos erram porque está muito acostumado a só buscar o correto nas questões, tá? Muitas vezes não presta atenção ao enunciado e acaba errando por besteira, beleza? A opção A diz: colhi o café, bandos de moças alegres, cantadoras, vírgula, muito bonitas. B diz: para lá da via férrea, meninos empinavam papagaios, pipas, meu povo. A tartaruga, vírgula, espécie ameaçada de extinção, vírgula, vem à terra para a desova. E D, mugidos tristes das reses famintas, vírgulas, cortavam o silêncio da noite. Bora lá? Esse é o momento no qual vocês vão pausar essa videoaula, nossa aula, e vão tentar marcar a opção que está inadequada. Beleza, povo? Ou seja, a opção que está errada sobre o emprego da vírgula. Aí você pode dizer: professor, é a letra D? Se você marcou letra D, parabéns, tá? Se você marcou a letra D, parabéns. Por quê? Porque eu tenho mugidos tristes de reses famintas, cortava o silêncio da noite. Quem cortava o silêncio da noite? Os mugidos tristes. Então, mugidos tristes é o meu sujeito. E sujeito aí está separado do seu verbo. Logo, esse uso está inadequado. Eu não posso separar o sujeito do meu verbo. Galera, se vocês gostaram dessa aula de hoje, deixa seu like aí. Se ainda não se inscreveu, se inscreve no nosso canal, tá? Compartilha nossos vídeos e principalmente não esquece, ativa o sininho das notificações para ficar por dentro das próximas aulas, beleza? Um grande abraço para vocês e até a próxima aula do nosso canal Zerando Dúvidas.